Olá, meus queridos e amados irmãos e irmãs, com satisfação cumprimento a todos. E neste momento, somos gratos a Deus por mais uma oportunidade de abrirmos a Palavra de Deus e estudarmos tão lindas lições que temos estudado durante esse trimestre, dentro da Palavra de Deus, no livro de Provérbios. Gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado pelo teu amor, o teu cuidado, o teu carinho por nós, Senhor. Estenda a tua mão, nos abençoando e nos guardando, nos protegendo, para que compreendamos devidamente a tua palavra através da lição e tenhamos condições de praticar e transmitir aos que nos cercam. É o que te suplicamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Lição 10. Por trás da máscara. Provérbio capítulo 25, verso 6. Vem aqui um conselho: não se engrandeça na presença do rei, não reivindique lugar entre homens importantes. Analisando este tema no seu texto e contexto, observamos que este conselho é dado para a pessoa não se projetar por conta própria nesse tipo de situação. Mas se for convidado, é diferente. Muitas vezes a tendência das pessoas é de estar sempre à frente, querer ser os primeiros, os melhores lugares. Isso já foi criticado nos dias de Cristo, inclusive, entre os líderes da igreja, que especialmente épocas de eleições congregacionais gostam de estar se projetando nos melhores cargos, nos melhores lugares, que o caso aqui requer e se aplica a todos os sentidos de nossa vida. É sempre melhor ser convidado espontaneamente, aceitar, do que se projetar e depois ficar embaraçado e passar por diversos constrangimentos e situações que poderiam ter sido evitados se tivesse dado ouvido à palavra de Deus. Um texto bastante paradoxal, que pode ser analisado em harmonia com isso aqui, seria Mateus 10, 16. Sede simples como as pombas e astutos como as serpentes. E por quê? Porque o próprio contexto diz que nós seríamos enviados ao meio de lobos, como ovelhas no meio de lobos. Não está dizendo um lobo no meio das ovelhas, está falando uma ovelha no meio de lobos. É uma grande maioria que vive nesse mundo que estão na característica de lobo. Muito pouco está em característica de ovelha. E as poucas que tem, na grande maioria, está na característica de ovelha perdida. Por isso, a recomendação do Senhor para que a esperteza, a astúcia da serpente seja uma característica nossa, para que a simplicidade, a humildade de uma pombinha seja também a nossa. E revestido dessas duas características, aprenderemos a prestar atenção no mundo ao nosso redor e a observar os fatos, observar as tendências e saber a melhor decisão. Conheceremos com certeza o que vai por trás da máscara. Segundo tema, o mistério de Deus. Se observarmos Provérbio capítulo 25, verso 2 especialmente,
poderemos observar que a glória de Deus é encobrir as coisas. Podemos observar que a glória de Deus está justamente em encobrir as coisas. E a glória dos homens, especialmente dos reis, né, é esquadrinhá-las. Veja que a origem, a grandeza, os atributos e ações divinas são mistérios gloriosos que nos sustentam, nos guardam e nos motivam cada vez mais a esquadrinhar e conhecê-lo melhor. Veja aí o porquê que a glória de Deus está em esquadrinhar, que nos envolve a buscar o conhecimento da nossa verdadeira identidade, a verdadeira semelhança com quem fomos criados. Mas lamentavelmente existe o fato também de que o mistério, o fato dele existir, na maioria das vezes tem sido usado como uma fábrica de tabus, de regras para grande parte da humanidade. E nós não deveríamos agir dessa maneira. Porque Deus é amor, é o nosso Pai. Nós pertencemos à família de Deus. E um dia, na eternidade, conheceremos a revelação, passaremos a eternidade mergulhados, esquadrinhando as maravilhas do reino de Deus e seus mistérios. Por isso, o mistério de Deus, de fato, e seus mistérios, é algo que faz parte hoje, nos motiva a buscar o conhecimento, a revelação sagrada cada vez mais, não ter medo da revelação sagrada, do que está revelado dentro da sua palavra, e crescer nisso. Isso nos liberta. Conhecer a verdade nos liberta, e quanto mais esquadrinhamos, com auxílio do Espírito Santo, mais fortes e mais crescemos a cada momento que esquadrinhamos. Terceiro tema: o insensato como sábio. A psicologia humana é muito delicada aqui nessa questão. Neste tema, como as pessoas gostam de se convencerem do que não é, do que não são. E o quanto precisava exatamente do inverso, se convencerem do que são realmente, para conformarem melhor e terem forças de tomarem decisões sensatas. Mas como estamos tratando justamente do insensato, que o tema requer, aqui podemos observar que esse caso insensato que se convenceu que é sábio, segundo o Provérbio capítulo 26, 11 e 12, isso é tão nojento quanto o cachorro que volta ao vômito. Um insensato se convencer que é sábio. E mais problemático ainda desse nojo todo é de alguém entrar nessa onda e se tornar uma vítima de um indivíduo desse, e cairá como um laço numa armadilha fatal. São doenças ambulantes, armadilhas de constrangimentos, produzindo perigo para aqueles que são atingidos por esses insensatos com ar de sabedoria. E o que tem de gente assim para tudo quanto é lado, na igreja, no trabalho, no mundo, em governos e para tudo quanto é lado, tem gente assim e fazendo estragos. Um dia vai prestar conta com Deus. Sabe, irmãos, temos
que buscar realmente uma comunhão forte com o Criador, com o nosso autor e consumador de nossa fé, para que tenhamos a simplicidade e a astúcia necessária para identificarmos essas situações e não sermos vítimas delas. E sermos realmente o que somos, e pela graça de Deus termos condições de ajudar as pessoas que estão ao nosso redor a também agirem da mesma forma. O quarto tema passa a tratar do preguiçoso. O preguiçoso. É um outro lado também delicado, analisando essa psicologia humana, porque os preguiçosos, eles se convencem tão bem de tantas razões pessoais que eles arrumam, que está na ponta da língua justificativa para cada uma das suas lerdezas desastrosas. Pode estar certo isso. Do ponto de vista infantil, nós já deveríamos ter cuidado em fazer esse tipo de avaliação. Quando alguém, de fato, é um preguiçoso, é bom tomar distância. A letargia é muito doentia da preguiça. Não acredito que seja contagioso, mas é muito triste. Ô doença triste de chegar perto. O tal da preguiça é mortal. Mas amados, precisamos aqui chamar a atenção de um detalhe. Todos nós um dia fomos crianças, todos nós um dia nos casamos, alguém irá se casar um dia, e quando tem os filhos, às vezes percebe, começa a criticar a criança, você está preguiçoso, está isso, está aquilo. Na escola começa a cair as notas, e os pais ou alguns mestres julgam que a criança possivelmente esteja com preguiça. E muitas vezes não é o caso. Crianças podem ter bloqueios por traumas emocionais, pode estar com problema de vista, desenvolvendo então, fruto desses traumas e problemas, letargia, lentidão, né? Atrasos, improdutividades dentro da sala de aula. E antes de criticá-la, de julgá-la como preguiçosas, deveríamos fazer uma avaliação mais aproximada, mais acurada. Quem sabe procurando ajuda. Muitas crianças criam desses bloqueios, impedimentos até de avanço, de progresso escolar, enquanto não se descobre o verdadeiro problema que soluciona essas interrupções que deu uma aparência de preguiça. E a criança pode deslanchar. Fiquem atentos a essa questão, isso é muito sério. Agora, o preguiçoso, de fato, ele não tem nem presente e nem futuro, e muito menos tempo passado. É uma página virada, é uma folha morta de uma árvore, só serve para fogo e rápido. Se for uma quantidade grande, ainda aproveita para dar mais fogo. Do contrário, nem para fogo presta. Só Jesus na causa para curar uma criatura dessa, se ela quiser, cura. Quinto tema: o amigo como inimigo. Aqui nós temos Provérbio capítulo 27, versos 5 e 6, que fala uma coisa muito interessante, apresentando um momento delicado e
e que exige muita atenção durante uma amizade. Melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Fiéis são as feridas de um amigo e perigoso o beijo de um inimigo. Claro, irmãos, a verdade é dura, mas machuca só na hora. E quando a gente ama alguém, gosta de alguém de verdade, nós falaremos aquilo que ele precisa ouvir. Não é o que eu acho que ele tem que ouvir, é o que ele precisa realmente ouvir, a verdade. E ninguém tem que ter medo da verdade, ela só machuca na hora. Agora, o beijo do inimigo, a qualquer hora ele é mortal. Ele fala tudo que você quer ouvir. Na hora que ele te dá o beijo, ele te arrebenta. É o beijo do traidor. Provérbios, capítulo 27, o verso 17, fortalece essa teoria, esse tema, apresentando o ferro afiando o ferro. É a figura de uma amizade provada, confrontada, que isso fortalece. É importante. Não é questionamentos se gosta, se não gosta, se é amigo, se não é amigo. Mas uma amizade que é provada verdadeiramente é gostoso, ela fortalece aquelas dificuldades que se enfrenta durante uma amizade. Às vezes tem momentos difíceis, mas são momentos de prova importante durante aquela relação. O amigo não se torna inimigo porque falou a verdade. Muito pelo contrário, fortalece a amizade. Sexto tema, o inimigo como amigo. Aqui sim, Provérbio 26, de 17 a 23, mostra um leque de figuras para identificar uma só coisa: um inimigo que se veste de amigo. Para mostrar que uma das principais características desse tipo de lobo é a lisonja. Eu conheci alguém uma vez que disse que o maior inimigo do homem é o lisonjeiro. Essa pessoa já faleceu e esta expressão dele marcou minha vida. Eu ainda era bem jovem quando ele me disse isso uma vez. E de fato, é uma chave interessante. Nós temos em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 5, que o verdadeiro amigo, na realidade, não busca seus próprios interesses. Não é egoísta. Quando usarmos essa chave de 1 Coríntios 13, 5, ao prestar atenção nesse tipo de amigo, saberemos desbaratar com esse tipo de inimigo transvestido de amigo. Começou a lisonjear demais, dar voltinha demais, pode correr daqui, correr dali. Pode prestar atenção. Já já você vê aqui ele veio. Preste bem atenção. É o inimigo se fazendo de amigo, evidentemente para conquistar os seus próprios interesses. Para finalizar, o sétimo tema: fomos dotados de habilidades. Citaria aqui um trecho da Pena Inspirada, Conselhos aos Pais e Professores e Estudantes, página 361 e 362. A atuação do Espírito de Deus não afasta nossas faculdades e talentos, mas nos ensina a empregar toda capacidade para a glória de Deus. Somos devedores àquele que nos deu a existência, quanto aos talentos que nos foram confiados, e é um dever que temos para com o nosso Criador cultivar e desenvolver esses talentos. Meus irmãos, que Deus nos abençoe e nos guarde,
para que saibamos valorizar cada talento que Deus nos deu, para o crescimento nosso na sua graça e o preparo nosso para o reino eterno. Santo Deus, toma-nos em tuas mãos, guarda-nos, prepare-nos para o teu reino, e o que estudamos na tua palavra a cada dia verdadeiramente nos fortaleça neste mundo, preparando para viver no teu reino. Abençoe cada lar representado através desta oração, é o que te suplicamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.